Oi, oi, tudo bem? Hoje é a primeira aula do nosso curso de vinho gratuito. Eu fiquei muito em dúvida se eu fazia essa primeira aula como uma live, que é o que vai acontecer. A gente vai ter lives aqui que são parte desse curso de vinho. E eu queria iniciar o curso com uma live. Mas o fato é que eu estou em Mendoza. E por eu estar aqui em Mendoza, meus horários não estão batendo com os horários que eu queria apresentar esse curso, sempre no mesmo horário, né, para que você tenha a comodidade de se lembrar da hora que você precisa assistir o curso, muito embora ele esteja disponível no YouTube. Então, esse é só uma formalidade. Eu gosto muito de fazer lives. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu gosto de fazer. Eu fiz uma série de lives recentemente, um pouco antes de acabar a proibição de voos aqui para a Argentina. Eu fazia a live Despertar. O Despertar era uma live baseada no meu conteúdo pago, né? Eu tenho, além do meu conteúdo que eu disponibilizo aqui no YouTube, eu tenho vários conteúdos pagos na internet que são em formatos de cursos, consultorias, mentorias, cursos de idiomas e também futuramente um curso de vinho. Mas esse que eu estou te dando hoje não é o curso de vinho pago, ele é um conteúdo gratuito, é um conteúdo intensivo e é um conteúdo básico. Então ele consegue ser essas três coisas ao mesmo tempo, porque ele é uma série de 10 aulas. E essa então é a nossa primeira aula. Você percebe que eu estou te falando diretamente de uma cava. Então já anota a nossa primeira dica da aula, é um ponto importante que você vai aprender hoje, que é a cava. Preste atenção que nesse ponto eu quero fazer uma diferenciação entre cava, bodega, vinícola e adega. Vamos lá? Muito bem, meus amigos, então eu botei aí uma pegadinha, porque isso é muito comum acontecer aqui na Argentina, principalmente para você que de repente vai estudar na UBA. Aqui tem muita pegadinha, sabe? Então eu falei assim, qual é a diferença de bodega, de vinícola e de cava e adega? Então adega, para começar, a gente fala em português. Aqui na Argentina, e toda vez que a gente estiver usando o idioma espanhol, não é usada a palavra adega, nada disso. A gente fala cava. Cava é exatamente isso aqui, é o lugar onde se guarda o vinho, ou em botechas, que seriam as garrafas, ou em barricas, tá? Barricas são os barris, tá vendo aqui atrás? Ó, tem uma barrica aqui. Então é onde se guarda, algumas são climatizadas. E aí existem cavas de várias maneiras. Eu, por exemplo, sugiro que quando você for à capital, quando você for a Buenos Aires, capital, se você tiver a oportunidade de visitar o restaurante Dom Julio, que foi eleito o melhor restaurante da América do Sul, ali eles têm uma cava enorme, ela é bem escurinha, climatizada. Enfim, ali guardam preciosidades de vinhos antigos. Aqui onde eu tô agora, eu tô na cidade de Mendoza, como eu já comentei com você no início do vídeo. Eu tô num restaurante que se chama Museu do Vinho. Esse restaurante, toda vez que eu passava, eu achava que aqui era realmente um museu. Eu nem sabia que era restaurante, porque ele fica na Peatonal. Peatonal é uma rua que você passa e ela é para pedestres. E é uma rua excelente para você tomar café da manhã, o lanche da tarde e almoçar também. Tem alguns restaurantes bons para almoçar, outros para jantar. E esse, como chama Museu do Vinho, eu achava que realmente era um museu do vinho. Porque aqui é a cidade dedicada ao vinho, né? E qual foi minha surpresa quando eu estava lá nesse evento da prefeitura, que aqui chama Municipalidade. Eles me indicaram para comer, eu falei, eu tô com fome, tarará, e eles me indicaram esse restaurante, parece que abriu há pouco tempo, eu tô sendo muito bem atendida, ninguém sabe que eu faço YouTube aqui nem nada,
Então, assim, eu tô vindo como turista, mas eles são muito amáveis com os turistas, porque Mendoza é uma cidade turística, né? E sofreu muito por 19 meses, né? Sem essa atividade econômica principal, que além do vinho é a força turística. Muito bem, então eu tô aqui, o restaurante ele tá bombando lá em cima, tem mesas na calçada, música no primeiro andar e eu tô na parte de baixo dessa cava, nessa mesa enorme, super exclusiva. Olha a Vânia aqui no meu background. Dá um oi aí, Vânia, pro pessoal que tá vendo a primeira aula de vinho. Legal, obrigada, Vânia. Bom, eu tô aqui nessa mesa super legal, grande, onde a gente tá gravando essa aula, tô gravando essa aula para você, e eu também vou degustar uma bebida feita à base de vinho, que é com grappa, que é como se fosse um aguardente de vinho com frutos rojos, então vai ser bem legal. Enquanto eu estiver dando aula eu vou mostrar para você, e também vamos comer alguma coisa, né? Enfim, anotou que adega no Brasil e cava é isso aqui que eu tô te apresentando. A outra foi bodega ou vinícola. Bom, bodega é onde se faz o vinho, né? Então, existem várias bodegas aqui em Mendoza, por exemplo, né? Então, você tem aí, eu vou citar algumas, né? Chandon, Terraça de los Andes, a própria Zucardi, né? Que é super conhecida, enfim. Eu não vou nomear as bodegas agora para não ser injusta, porque tem muitas e são muito boas e muitas são bastante conhecidas. Quem sabe eu deixe aqui na descrição desse vídeo ou no próximo e-book a lista das bodegas de Mendoza. Mas eu não quero prometer uma coisa que eu não vá cumprir nesse momento. Mas, de qualquer maneira, é muito simples você saber essa informação e eu vou continuar falando sobre vinhos, então você vai ter oportunidade de conhecer pelo menos algumas bodegas, porque nesse quesito vinho, a quantidade não é tão importante, o mais importante é a qualidade. Então é importante você saber quais são as melhores bodegas de Mendoza e não todas as bodegas de Mendoza. Isto posto, fica a definição de que bodega é o lugar onde se produz o vinho. Ué, Gabi, mas isso não era vinícola? Não. Em espanhol, esse nome vinícola solto, ele não é utilizado. Ele é utilizado como vitivinícola, que é o setor econômico, a atividade. Então, a atividade vitivinícola é o que se chama, se poderia entender em português como vinícola, tá? O que sim, eu ainda não falei, que eu quero que você anote, são as vinhas. As vinhas, aí sim, é onde se planta a uva. Que uva? A uva vitivinífera. Mas essa nomenclatura básica era o que eu queria compartilhar com você nessa nossa primeira aula gratuita. Eu estou muito feliz de estar falando sobre um assunto que me encanta tanto. O mundo do vinho realmente é um assunto encantador e que te enobrece, né? O vinho, ele é bom não só para degustar, mas também para conhecer. E cada vez que você se aprofunda mais nesse sentido, você realmente descobre muita coisa, né? Você descobre pratos novos, comidas diferentes, histórias interessantes, maneiras diferentes de se empreender dentro desse mundo, né? Todo o lado turístico, todo o lado de degustação, enfim, é realmente um mundo tão rico que é até difícil a gente falar sobre ele. Você precisa viver para poder entender. Mas antes que eu vá para o final dessa aula, eu queria deixar uma mensagem que eu acho muito importante que seja falada logo de cara nesse nosso primeiro dia de aula, nessa primeira aula de 10 que vão ocorrer aqui, eu e você, no YouTube. Não tenha preconceito com o mundo do vinho, né? Porque é muito comum a gente afastar, botar para longe de nós aquilo que nós não conhecemos. Então, talvez você goste de cerveja, talvez você goste de cachaça, talvez a sua bebida seja não alcoólica, enfim, não tem problema, cada um pode gostar do que quiser,
Mas não tenha preconceito com o mundo do vinho, como se fosse uma coisa inatingível ou muita frescura. São coisas que eu já ouvi falar a respeito que eu estou dizendo que não servem. É muito ruim quando alguém vem com uma opinião formada, pejorativa, a respeito de um assunto que é tão lindo e que você só aprende depois que você se mete nele. Enquanto você não bota os dois pés dentro do mundo do vinho, o que você sabe é nada. E pior que depois que você bota os dois pés, você também acha que não sabe nada. Mas você segue aprendendo. O pior é você nem se acercar, né? Você nem buscar compreender. Então tem tanta informação, tem vinho de tantas uvas, tem tantas variedades, tem tantas nomenclaturas, tem tantos blends, tem tantos varietales, né? Que a gente vai aprender isso, com a diferença de blend, varietal, enfim. Esse é só o começo. Eu queria que você tivesse familiarizado com essa nomenclatura, né, que eu expliquei hoje. Queria também me apresentar como uma pessoa que vai te levar para esse vislumbre. Eu não sou formada em vinhos, eu não sou enóloga, não sou. Eu estudo vinhos há um tempo, sim, estudo com outros enólogos, mas eu não tenho um curso formal disso. Quem vai dar aula para vocês de vinho depois que você quiser se aprofundar mais vai ser a Luli. A professora Luli Neri, ela sim é uma grande especialista em bebidas alcoólicas, onde o vinho se inclui. Então, ela deu aula por muitos anos na Universidade Católica, ela é minha amiga há muitos anos, desde que nós éramos crianças. Ela tem livros publicados sobre bebidas alcoólicas, ela é professora do Senac em Brasília, entendeu? Sempre dentro da área de alimentos e bebidas, que é uma área importantíssima. Fora isso, a Luli também trabalhou em hotelaria no Sheraton. Então, eu vou terminar a nossa primeira aula por aqui. Eu estava querendo dizer que eu estou me apresentando como uma anfitriã, não como uma professora, mas com todo carinho eu vou te ensinar tudo que eu sei e depois você vai se aprofundar ainda mais. Não deixa de baixar aqui na descrição do vídeo o e-book do vinho, tá? Foi escrito pela Luli e eu tenho certeza que você vai gostar. Não perca a próxima aula, que vai acontecer na quinta-feira. A gente sempre vai ter aula terças e quintas às 8 da noite. Até a próxima.